Shalom Ubrachá. Nossa parashá nos conta sobre a reza de Yaakov. Yaakov ele pede para Hashem, Atzileini na mead achi mead esav. Ele fala, Hashem, me salva do meu irmão de Esav. Por quê? Que areia no rei, que eu estou com medo. Porque Penhavô, talvez ele venha, Veikane Eimal Baneim, ele assassine as mulheres e as crianças. Daqui a gente aprende uma receita de como rezar. Ou seja, o que a gente tem que pedir, como a gente tem que pedir, para não ser uma reza sem noção. O principal da tefilá, o principal da reza, é um momento love com Hashem. Ou seja, um momento de união entre você e Deus. É um momento que a família está junto. Hashem ele te criou, Hashem ele te deu vida, Hashem ele te dá vida. E esse é o momento que a gente está conversando entre nós. É a união entre a criatura e o Criador. Isso é o principal da tefilá. O principal não são os nossos pedidos. Mas a gente diz no Rambam que tefilá pela Torá é você pedir o que você precisa na hora que você precisa. Então a gente chega à seguinte conclusão, que o motivo principal da reza, o motivo é você pedir o que você precisa na hora que você precisa. Só que o principal da reza não é isso. O principal da tefilá não é isso. Ou seja, vamos agora deixar esse assunto bem claro. Tem coisas que para você fazer elas precisa de um motivo, mas que esse motivo ele não é o lado principal dessa coisa. Então Hashem quer ouvir a nossa tefilá. Deus quer ouvir a nossa reza. Então imagina, você tem uma criança, você ama tanto o seu filho, você ama tanto sua filha, só que a criança não fala com você, ele fala com o vizinho, ele fala com todo mundo, com você ele não fala. Porque ele imagina, é óbvio que você deu a luz a ele, e então tudo que ele precisa você tem que dar. Ele imagina que isso é uma coisa óbvia. Mas o vizinho não deve nada para ele, então com o vizinho ele conversa, com você ele não conversa. Imagina o sofrimento da mãe, o sofrimento do pai. Quando a criança se comporta dessa maneira, isso demonstra que a criança não tem amor pelos pais. Então, o principal da reza é demonstrar o nosso amor por Hashem. É saber quanto que Hashem que alegria a gente causa lá em cima, demonstrando o amor que a gente tem por Hashem. O principal da tefilá, a tefilá ela é avodah shebalev, trabalho do coração. O principal da reza é demonstrar o nosso amor por Hashem. Mas o motivo da reza não é esse. O motivo da reza, diz o Rambam, a gente reza pela Torá, é pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Então o que Hashem faz para a gente? Ele deixa faltar alguma coisinha para que você tenha um motivo para rezar, para que você tenha um motivo para pedir. No paraíso, quando o mundo começou, ele começou da seguinte maneira, que Hashem pediu pro Adão para ele não comer a fruta do Eitz Hadat. Hashem colocou lá o anjo da morte, baixou na cobra para falar para Adão, come. Porque se não tivesse a cobra falando para Adão comer, ele não teria nenhum mérito de não ter comido aquela fruta. Então o mundo começa assim: tem o homem, a mulher e a cobra. Hashem falou, não come a fruta do Eitz Hadat. A cobra falou, come. E o Adão, ele ouviu a cobra, ele não ouviu Hashem, ele obedeceu a cobra. Ele comeu o Pri Eitz Hadat. E aí misturou no mundo o bem e o mal. E aí Hashem pergunta para Adão, por que você fez isso? Ele não fez tshuva, ele não se arrependeu, ele justificou
Ele falou, olha, você que está errado, você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender, você me deu uma mulher que não presta e ela me causou isso, então você que tem que se arrepender de ter me dado uma mulher dessas. Então ele não fez tshuva. Aí ele ganhou um castigo. Qual foi o castigo? A Hashem falou para ele, até agora você rezava para chover, chovia e tudo nascia. Agora não é o suficiente você rezar para chover. Agora você vai ter que arar a terra, você vai ter que plantar com o suor da sua face, você vai comer o pão. A Hashem perguntou para a mulher, por que você comeu essa fruta do Etzadat? A mulher falou, eu não preciso me arrepender de nada, não preciso fazer tshuva, não preciso... Você que foi o culpado, você tem que fazer tshuva. Você colocou uma cobra no paraíso. Então quem está errado aqui, quem tem que fazer tshuva é você. Então ela não se arrependeu do que ela fez, ela justificou. Então a Hashem tinha colocado a cobra no paraíso, porque se não fosse a cobra, não teria como falar lá em cima que a gente fez a coisa certa. Se não tivesse alguém para mandar a gente fazer a coisa errada e a gente não obedecer, não teria como falar que a gente fez certo. Então a cobra era necessária. Só que a cobra, ela caprichou muito no trabalho dela. Ela podia ter feito esse trabalho com mais negligência, então ela também foi culpada. Ela podia ter feito, ela falou, tá bom, a Hashem pediu para mim falar para eles comerem essa fruta, aí eu falo, mas eu falo com o maior desânimo, eu falo com o menor interesse, aí eu justifico para Hashem que, olha, eu fiz a minha parte e acabou. Mas a cobra caprichou no trabalho dela. Ela trapaceou a mulher, ela trapaceou o homem, ela caprichou muito, então ela também merecia um castigo. E qual foi o castigo que Hashem deu para ela? Que ela vai comer o pó da terra. E nós temos nossa ONG, nossa instituição no Butantã, em São Paulo, perto da nossa instituição, perto que eu digo é 5 minutos de carro, né? Não imagina que é 5 minutos a pé. Perto da nossa instituição tem o maior zoológico de cobras, é chamado Instituto Butantã. E nós fomos lá e verificamos todas as cobras e conversei com todos os especialistas e não encontramos a cobra que come pó. Mas a gente falou para a cobra que ela vai comer pó. E não tem nenhuma cobra lá que come pó, e não só. Os especialistas falaram que se eu der para a cobra comer pó, ela morre. Então tem que dar comida para a cobra. Cada cobra come uma coisa diferente, mas nenhuma delas come pó, e qualquer uma que comer pó e não comer comida, ela vai morrer. Então a gente volta para a Torá, quer dizer que essa linguagem de que ela vai comer pó, ela é o mesmo tipo de linguagem que o Adão, com o suor da face dele, ele vai comer o pão. Da mesma maneira que o Adão, ele não vai precisar correr 2 quarteirões e depois esfregar o pãozinho na testa, no suor, correr 2 quarteirões para começar a suar, depois esfregar o pãozinho na testa, aí na hora que o pãozinho estiver bem suado, aí ele come. Então, da mesma maneira que no caso do Adão, essa não é a intenção lá. A intenção é que com o esforço, então quando a Torá fala com o suor da sua face, ela não quer dizer o suor da sua face. É proibido você fazer uma coisa dessa, passar o pãozinho no suor, fica uma coisa nojenta. A Torá não permite. Então por que a Torá está falando com o suor da sua testa, se a própria Torá fala para não comer pão com suor? Porque essa é uma expressão. É para dizer assim, por meio do trabalho duro. Quando a Torá fala para a cobra que ela vai comer o pó da terra, também é uma expressão. E a expressão é que da mesma maneira que o pó, ele se encontra em qualquer lugar do mundo e ele é de graça, da mesma maneira
a comida da cobra, a cobra vai encontrar a parnassá, o sustento dela, de graça em qualquer lugar do mundo. Essa que é a intenção. E aí você pergunta, pera, mas existe um prêmio maior do que esse? Quem não ia querer uma coisa dessas? Em qualquer lugar do mundo que ele tiver, ele vai ter a comida dele de graça? Isso é a maior bênção possível e imaginável. Como pode ser que a cobra, que ela fez o pior dos três, ela caprichou no trabalho dela que não podia ter caprichado? Lá era uma mitzvah para ela enrolar no trabalho, e ela causou tudo o que ela causou. E Deus me livre, agora você fala para essa cobra, você não vai mais precisar se esforçar, você não vai precisar do suor da sua face, você não vai ter filhos com dificuldade, aonde você estiver, você vai ser muito rica. Cadê a maldição disso? Então, na verdade, a maldição da cobra foi a pior de todas. Por quê? Porque ela, sendo que ela fez o pior, então Hashem deu para ela a pior maldição. E qual era a pior maldição? É que você não vai precisar rezar, você não vai precisar pedir, você já vai ter tudo que você precisa, você não vai precisar rezar para Hashem. Essa que é a maior maldição. Quer dizer que daqui a gente conclui que a melhor coisa do mundo é rezar, é pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Então as pessoas mais boas, Hashem deixa eles terem alguma pequena dificuldade para eles rezarem, para eles pedirem. As pessoas mais ruins, eles têm tudo o que eles precisam, eles não precisam rezar, não precisam pedir nada. Essa é a conclusão que a gente chega. Então, o que eu poderia pensar é que, bom, então eu vou rezar, vou pedir para Hashem o que eu preciso na hora que eu preciso. Aí eu começo a rezar, eu falo, Hashem, eu gostaria muito, assim, eu moro no Bom Retiro é um bairro pobre, eu gostaria de ter o Palácio da Rainha da Inglaterra. Então rezo, peço para Hashem, quero ter o Palácio da Rainha da Inglaterra. No outro dia de manhã já imagino que ela vai me ligar, eu vou falar, quem está falando, Elizabeth? Ela vai falar, sim, eu queria te dar o meu palácio de presente. E ela não fez isso, não aconteceu. Aí eu falo, uau, Hashem não ouviu a minha tefilá, Hashem não ouviu a minha reza. Então esse é um erro, vamos chamar isso de reza sem noção. Reza sem noção. Quando a gente pede uma coisa que a gente não precisa, quer dizer que essa coisa vai nos prejudicar. Mas eu fiz um erro de avaliação, eu acho que eu preciso disso. Mas a Hashem sabe que isso vai me prejudicar. Eu vou virar a cobra, tipo, eu vou... então eu vou ter o pó da terra, tipo... A Hashem sabe que para mim não é bom se eu tiver o Palácio da Rainha da Inglaterra. Então ele não vai me dar. Eu rezei por isso, mas a minha reza foi sem noção. Eu pedi uma coisa que iria me prejudicar. Então a minha reza, ela não é perdida. Ela é colocada lá em cima na conta. De repente eu preciso de uma coisa que eu nem sabia que eu precisava rezar por isso. Aqui nessas cidades grandes no Brasil tem muita bala perdida. E aí 2 bandidos se pegam no meio da rua e um metralha o outro. E a bala perdida vinha direto pro meu coração pelas costas, sem eu saber que ela estava a caminho. E a Hashem fez um milagre e essa bala perdida não me atingiu. Eu não sei que isso aconteceu. Não fiquei sabendo. Fiquei sabendo que depois que eu passei tinha tiroteio lá, mas não fiquei sabendo que uma bala tinha que chegar para mim. Mas por causa daquela reza totalmente sem noção, pedi para Hashem me dar o palácio da Rainha da Inglaterra, e claro que a minha reza não foi atendida, porque é uma coisa que não iria ser boa para mim, mas ela foi usada para outro assunto. Então o que a gente aprende da reza de Yaakov é assim, a gente pediu o que a gente precisa, não o que a gente não precisa. Ele fala para Hashem, Atzilei Nina, me salva por favor.
E esse, por favor, é importante. Quando você fala com Hashem, seja educado. Não vai falar assim: oi, você me criou, agora o problema é seu, agora me assume. Não, seja educado. Fala, por favor, Atzileni. Agora, por outro lado, não entra nessa de idolatria cristã aí de vós serás, farás, tipo, Deus abandonou o mundo. No judaísmo você chama Deus de você, Baruch Atah. Esse Atah é você, que você está falando com Hashem. Você está chamando Hashem de você, quer dizer, Hashem não está distante, Hashem não está inacessível. Ao contrário, é uma união. Você não vai chamar seu marido de o senhor, e o marido não vai chamar a mulher de a senhora, e o marido não vai falar para a mulher: vós serás, farás, estarás, e a mulher não vai falar isso para o marido. Mas você vai ver que na época dos portugueses, que tinha lá a patroa e o escravo, e a princesa Isabel, que ela tinha escravos, e depois ela aboliu a escravidão, mas ela própria, antes disso, tinha escravos e mandava bater neles, e toda essa história que começa a se revelar. Então o escravo ficava com medo de apanhar. Qualquer coisa que ele falasse errado lá, vai saber o que ia acontecer. Então quando o escravo falava com a dona, ele falava: vós serás, estarás, farás, tipo assim: você está distantemente acima de mim, eu sou um coitado imprestável, e você presta ou não presta, você é bom, eu sou ruim, você está em cima, eu estou embaixo. E oi, vavoi, se ele esquecesse de não usasse essa linguagem, que olha, você está muito distante acima de mim, ele levava, apanhava, ele ia ser considerado um escravo mal educado. Então, o que acontece em nós e Deus é proibido ser assim, porque isso é idolatria. Na idolatria, o Deus é o prepotente, não é o todo-poderoso, é o todo-prepotente, e nós somos os imprestáveis. Deus pode ir com a mulher do outro, fazer filho, e se a gente fizer isso, a gente transgride os 10 mandamentos. Isso é o Monte Olimpo, isso é o cristianismo, isso é a idolatria europeia. Quer dizer que o Deus, ele é um fortalhão, e como vocês podem ver nas estátuas dos gregos, o Deus é um fortalhão que ele mora lá em cima, você é um fraquela que mora aqui embaixo. O Deus pode fazer o que ele quer, mas ele cobra de você se comportar certo. E aí você está sempre usando essa linguagem de vós serás, farás, estarás, uma linguagem de distância. Aí o que acontece na prática quando você fala com Deus de verdade, usa uma linguagem atá, você, estamos aqui, estamos unidos, é o noivo e a noiva, o noivo e a noiva na noite de núpcias. Isso é uma reza. A tefilá é isso, quer dizer, o noivo e a noiva na noite de núpcias, isso é a reza. Ah, mas o motivo para a reza é que eu preciso de alguma coisa, como diz o Rambam. Estou pedindo o que eu preciso na hora que eu preciso. Então, o motivo da reza causou a reza, mas a reza, ela é o momento love do noivo e da noiva. Então, sempre equilibrando esses dois lados. Por um lado, eu tenho que pedir, eu tenho que rezar, eu tenho que pedir, porque Hashem, ele tá feliz que eu estou pedindo. Eu faço uma alegria muito grande lá em cima quando eu peço alguma coisa. Por outro lado, eu não posso ser um sem noção e falar assim: olha, eu pedi para Hashem um apartamento no Jardim América, que aqui em São Paulo é um bairro caro, e aí depois disso ainda fui trabalhar para fazer o receptáculo, para ter esse dinheiro para comprar o apartamento no Jardim América, e trabalhei 50 anos e não consegui sair do aluguel. Hashem não viu o meu tefilá. Então, em primeiro lugar, nunca fala Hashem não viu o seu tefilá. O que era bom para você, você tem que rezar, você tem que pedir o que você precisa. Então, se você pediu um apartamento no Jardim América e depois você trabalhou 50 anos e não conseguiu chegar a isso,
isso quer dizer que você não precisava disso. Aí você descobre que você não precisava, porque se você pediu o que você precisa na hora que você precisa e você não recebeu, quer dizer que você não precisava. Ah, você perdeu tempo rezando? Não. Por dois motivos. Um motivo é que a minha reza foi um momento love com Hashem. A minha reza foi o noivo e a noiva na noite de núpcias. E o segundo motivo é que ela não está perdida. O meu pedido foi colocado na conta, e na hora que eu precisar de alguma coisa e eu esqueci de rezar por isso, aquela reza vai ser usada para o que eu preciso de verdade. Então esse é o assunto da reza de uma maneira geral, uma maneira geral. Então o Yaakov, ele pede para Hashem o que ele precisa naquele momento. Naquele momento é Atzilei Nina, me salva. Me salva, então se explica. Se não tá, se a gente já tem que rezar, que se a gente tem que fazer uma sincronização entre o mundo material, entre a nossa fala, que é o mundo material, e a fartura do mundo espiritual, então explica detalhadamente. Atzilei Nina, me salva por favor. Mas salvar de quem? Miadachi, do meu irmão. Ah, mas se é o seu irmão, por que precisa te salvar do seu irmão? O seu irmão é uma coisa boa. Não, Miad Esav. O meu irmão, ele é o Esav. Ele está se comportando como Esav Arashá. Então, mas qual que é o problema? O que você precisa, no que você precisa ser salvo, para que ele não venha e não assassine as mulheres e as crianças, assim diz Yaakov. Quer dizer, ele explica o que ele pede para Hashem salvar dessa Esav. No fim veio, deu nele um abraço e um beijo. Isso ele não pediu para Hashem, falou, não quero que meu irmão venha e me dê um abraço e um beijo e um abraço. Ele pediu para o irmão dele que ele não venha, que talvez ele venha e assassine as mulheres e as crianças. Aí ele veio e ele não assassinou. Então quer dizer, Hashem não salvou ele do Esav vir, mas o Esav veio, porque a reza de Yaakov é: eu não quero que ele venha assassinar as mulheres e as crianças. Então, quer dizer, ele veio, mas não para assassinar as mulheres e as crianças. Ele veio, ele deu um abraço e um beijo no Yaakov. Então vamos para outros detalhes. Mesmo Yaakov tendo rezado pelo que ele precisa na hora que ele precisa, mesmo assim ele se preparou em outras categorias. Ou seja, assim, ele imaginou o que vai acontecer. Ele rezou, pediu para Hashem salvar ele, e ele fez, junto com isso, ele fez uma Shtadlut. A Shtadlut, assim, o que eu posso fazer de receptáculo material para que essa salvação aconteça, para justificar isso de uma maneira material. Eu estou aqui no mundo material, então vou fazer alguma coisa para justificar como Hashem vai me salvar. Então ele mandou presentes para Esav, para deixar o Esav contente. Então ele se preparou para três coisas: para reza, para dar presentes e para guerra. Ele dividiu o povo em dois acampamentos. Ele falou assim: se o Esav vier para um acampamento, aí o outro vai sobrar. Enquanto um acampamento luta contra ele, o outro acampamento vai fugir. Então Yaakov se preparou para as três coisas. Em primeiro lugar, rezar, mas é uma reza com noção, não é uma reza sem noção. Em segundo lugar, para fazer um receptáculo material para receber essa bênção divina, quer dizer, ele mandou os presentes para o Esav, fez um jogo político com o Esav, tipo, olha, estou te dando presente, fica meu amigo. E a terceira coisa, se preparou para caso não der certo, os presentes não deem certo, Hashem vai salvar ele, por meio disso que ele vai fazer uma guerra e se livrar do Esav dessa maneira. Então a gente aprende daqui, em resumo, assim, que temos que rezar, sim, mas a nossa reza tem que ser com noção, não pode ser uma reza sem noção. A pessoa precisa
precisa de uma coisa grande, mas é uma coisa grande que ele precisa, então reze por isso. Junto com isso, não imagina, olha, eu rezei e Hashem não me deu. Eu rezei que eu quero mudar para São Paulo e Hashem não fez isso. Eu não recebi um telefonema de alguém me dando uma casa de presente em São Paulo. Não, você rezou para Hashem que você quer mudar para São Paulo, que você quer ficar perto da comunidade judaica, você quer sair da cidadezinha, ficar perto da comunidade judaica. Então, junto com isso, depois que você reza, faz como Yaakov. Yaakov, depois que ele rezou, o que ele fez? Ele fez o receptáculo natural para receber essa bênção divina que desce para o mundo por meio da reza dele. E esse receptáculo material no caso, imagina uma pessoa mora na periferia de São Paulo e lá não tem comunidade judaica. E ela, o tempo todo, coitada, ela está sofrendo com isso, que não tem comunidade judaica lá. E ela reza para Hashem, fala, Hashem, eu quero mudar para um lugar que tem uma comunidade judaica. Aí, junto com isso, então, Yaakov rezou e fez mais duas coisas. Então, junto com isso, então, eu tenho que rezar, e eu tenho que agora fazer a minha shtadlut, o meu... a minha atitude no mundo físico de como chegar a isso. Então vou contar para vocês um caso assim impressionante. Tinha uma menina, né? Eu chamo de menina porque eu estou com 63 anos, então se alguém tem 28, para mim é uma criança. Então tinha uma menina, vocês entendem que a menina, ela era uma médica, e me ligou do Vale do Xingu, não sei, interior de Goiás, não sei, a tribo dos Tapajós, não sei exatamente de onde era. Ela era uma médica e ela estava sofrendo com isso, que ela quer morar do lado de uma comunidade judaica. Ela já estava bem próxima, assim, se aproximou do judaísmo muito, já estava bem próxima. Já até eu entender no telefone, depois de 20 minutos conversando, até eu entender que eu estou falando com uma pessoa que quer se aproximar do judaísmo, me levou um tempo, quer dizer, uma pessoa que sabe bastante, autodidata, mas estava morando lá no interior de Goiás, não sei, Vale do Rio Xingu, tribo dos Tapajós, não sei exatamente o lugar onde era, não me lembro pelo nome agora, não me lembro onde era. Eu falei para ela, então, em primeiro lugar, rezar, pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Segundo lugar, manda o seu currículo, você é uma médica, manda o seu currículo para as empresas em São Paulo. Manda o seu currículo, você quer um emprego? Como eles sabem que você existe? Aí ela mandou o currículo dela, ela já recebeu emprego aqui, mudou para cá, alugou um apartamento em Genópolis, que é o coração da comunidade judaica, e assim deu certo. Quer dizer, não adianta só rezar, porque a reza é a sincronização espiritual. É você colocar o dinheiro na conta lá em cima. Agora você tem que sacar ele aqui embaixo. Então você tem que tomar uma atitude mundo material, atitude Olam Asiyah, fazer algum receptáculo material para que essa reza aconteça. Então você reza, você pede para Hashem, fala, Hashem, eu quero mudar para perto de uma comunidade judaica, e manda o seu currículo para empresas que existem perto dessa comunidade judaica. Não adianta você depois ficar em casa e falar, olha, eu estou no quarto dentro da casa e esperando alguém bater na porta da casa e depois bater na porta do quarto e perguntar se eu quero alguma coisa. Então esse é o detalhe. Então Yaakov, a gente aprende dele como rezar, e a gente aprende que depois que você rezou, aí você tem que, mãos à obra, você tem que fazer alguma coisa para trazer a sua reza para o mundo material. Então você tem que fazer
um ato material. Chegamos no nosso Centro da Cultura Judaica. Shalom, pessoal. Oba, tá aqui o Kalelo, nossa... Shalom, pessoal, tudo bem? A gente está aqui na ONG. A gente está aqui na ONG. Nossos diretores agora estão em Israel, eles terminaram um Giur, voltam no dia 24, eu estou subindo aqui. Aqui a gente está com a ONG bonitinha. A gente regamos as plantas da IMA. Aqui a gente tem essas plantinhas aqui, ó. São muito bonitinhas, muito fofinhas. E é isso aí, pessoal. Deixa eu falar pro Rebbe. Oba! Gente, muito obrigado para todos. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E tudo de bom. Bekol Tov.